toda época de colheita, os gatos procuram famílias para poder levar para a colheita do café. E nesse ano de 2021, o gato procurou a mim e o meu esposo e ofertou para a gente poder ir na colheita, que seria uma ótima colheita. Aí eu e meu esposo, como nós somos uma cidade pequena, o dinheiro às vezes é escasso, aí a gente aceitou. Chegou lá, era uma coisa totalmente diferente. Porque lá na Bahia, o gato tinha me ofertado que eu iria ficar em um quarto, somente eu, meu esposo e meu filho. Quando eu cheguei lá na fazenda, eu fiquei em um quarto com mais 4 casais. Em um quarto foram 16 pessoas, 10 adultos e 6 crianças, em um quarto só. A gente foi numa terça-feira trabalhar normal, aí chegaram uns carros pretos lá e uns homens, aí falaram, corre todo mundo. As crianças, esconde as crianças, porque tinha muito adolescente. O gato, capou o gato, correu, sumiu no meio do cafezal, e aí o pessoal da Polícia Federal e os auditores fiscais falou, não adianta correr, não adianta correr, isso aqui é uma fiscalização. Após o resgate, a procuradora Lisa entrou em contato conosco e apresentou o projeto dela para nós. Após isso, a gente vem lutando muito, aí foram criada uma associação. E nessa associação, o nosso intuito é que nós trabalhamos na nossa terra, na nossa cidade. Aqui nós não precisamos sair da nossa cidade para trabalhar em outra cidade. A gente trabalha na nossa cidade e tira sustento lá mesmo na nossa cidade. Essa voz que você ouviu é da Camila Ribeiro Dias. Ela é mãe, esposa, trabalhadora de lavoura, que foi traficada para trabalhar numa plantação de café. Camila, como muitas das vítimas, achou que por um momento a voz dela não seria ouvida. Eu sou Maressa Omena e esse é o podcast Vozes. Durante 5 episódios, a gente vai mostrar a jornada e como essa jornada em busca de reparação, direitos e acolhimento pode dar voz a tantas vítimas. Hoje aqui a gente vai falar sobre tráfico de pessoas, recebendo pessoas que deram voz a tantas vítimas. Hoje a gente recebe a Procuradora do Trabalho em Pernambuco, Tatiana Simonetti, e recebe o Procurador da República, Pedro Henrique Kene, aqui para falar sobre vozes exploradas. Aqui, nesse relato da Camila, a gente percebe 2 tendências muito comuns em trabalho escravo. Uma em trabalho, e na verdade do tráfico, né? Tráfico para exploração do trabalho, caracterização de trabalho escravo mesmo, e o tráfico dentro do Brasil, porque a gente sempre pensa, a pessoa foi traficada, foi num voo para outro país, e o tráfico acontece dentro do Brasil. Agora, para a gente entender isso, eu queria que vocês traçassem um panorama, né, um cenário de como essas vítimas são acolhidas, o que acontece nesse processo de busca por direitos e de restauração. Exatamente, obrigado Maressa, obrigado pelo convite. O tráfico de pessoas é um fenômeno que existe há muito tempo, mas que essa repressão dos órgãos do Estado, ela só começou a efetivamente ser colocada em prática nesse século, é bastante recente. A gente tem um Código Penal que é de 1940, mas o crime de trabalho escravo ele só foi parar no Código Penal em 2016, então é bastante recente, a partir de uma convenção internacional de 2004 que passou a valer no Brasil, e a partir de 2016 a gente tem realmente o crime de trabalho escravo. A vítima, ela é evidentemente a pessoa central que se busca proteger e que é preciso acolher quando a gente fala em repressão ao trabalho escravo. Não é só a questão da punição a quem cometeu o crime, isso é importante, a gente pode falar mais disso, mas também o acolhimento da vítima. E nesse sentido é que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público começou a campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas, né, já há mais de um ano com essa campanha, e isso tem permeado, é uma preocupação que tem permeado a atuação de todo o Ministério Público. A gente tem em vários aspectos essa preocupação manifestada e hoje a gente tem até no próprio Código de Processo Penal, a gente tem dispositivos que permitem que o Ministério Público, nas ações penais, peça uma indenização para a vítima, que ela vai ser um mínimo. Exatamente, que ela vai ser um mínimo, vai ser um piso para uma reparação cível ou em outros âmbitos
que o juiz já pode fixar. E a gente também tem, mais recentemente ainda, até uma lei específica tratando de como a vítima deve ser ouvida em audiência, mas mais especificamente sobre abusos que possam ser cometidos e que têm que ser evitados por parte de juízes, de procuradores, de advogados, de atores que estejam atuando ali. Vários órgãos atuam no acolhimento às vítimas. O próprio MPF, ele dá um acolhimento, e os outros órgãos que atuam nas questões de trabalho escravo, tráfico de pessoa, em operações, como a Polícia Federal, a própria Defensoria Pública da União, o Ministério do Trabalho e Emprego, e também o Ministério Público do Trabalho, né, que hoje está aqui representado pela doutora Tatiana. Agora a gente falou aqui, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, falou sobre essa reparação, quem pede penal, quem pede civil, são elementos bem técnicos, né? E eu queria que vocês explicassem sobre a atuação desses dois órgãos. Por que é necessário dois ministérios públicos? Que cada um faz? Bom, vamos lá, né? São muitas perguntas, o fenômeno realmente é complexo. Eu saúdo todo mundo, os ouvintes, quem está aqui presente. E agradecer a iniciativa, o convite por estar aqui, né? E principalmente parabenizar pela escolha do tema, né? Tratar tráfico de pessoas centrado na vítima, no acolhimento às vítimas. Bom, o acolhimento à vítima, ela pressupõe várias camadas, né? Quando nós recebemos uma denúncia, nós fazemos um serviço ali de inteligência inicial para tentar identificar inicialmente qual é a condição daquela vítima, né? Quantas pessoas estão envolvidas naquela situação de trabalho escravo contemporâneo, qual é a realidade, qual é a localidade em que elas se encontram, quais são os riscos a que estão submetidos, se há violência física, se não há, enfim. Nós temos que levantar indícios mínimos para conseguir organizar uma força-tarefa, uma diligência, né, e atuar. Então, geralmente, essa força-tarefa ela é realizada por um grupo móvel, né, que ele é coordenado pela Inspeção do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública da União, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. São vários órgãos, né? Vários órgãos, né? Justamente cada um ali atuando na sua atribuição, na sua competência. Então, nós chegamos naquela localidade e cada órgão vai ter um olhar diferenciado para a situação. Então, nesse momento, né, do resgate das vítimas, o que é que significa resgate nesse caso? Primeiro, significa cessar a situação de violação de direitos. Então, você tem que retirar aqueles trabalhadores ou trabalhadoras daquela condição desumana, né? E aí, iniciamos um diálogo para poder tentar entender a extensão daquela situação, quando iniciou, há quanto tempo estão trabalhando naquelas condições, se tem, por exemplo, vigilância armada, se o gato, ele é, de fato, um trabalhador a mais naquela situação, ou se ele representa o empresário, quem lucra, o explorador daquela situação. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque muita gente que está ouvindo e vendo a gente não sabe o que é gato. A senhora pode explicar? Então, parece uma coisa fofa, mas é o pior dos cenários. Eu acho que gato foi atribuído esse nome, gato, justamente porque ele tem aquele perfil sedutor, né? Gato, ele é um pouco sedutor. Ele é um aliciador, animal, né? O felino. Ele é um aliciador dos trabalhadores para condição análoga à escravidão. Na maior parte das vezes o gato é essa figura, né? A figura do animal é uma figura sedutora, e quando ele está atuando ali em campo, que ele vai cooptar, que ele vai recrutar trabalhadores e trabalhadoras, ele chega também oferecendo uma condição de trabalho brilhante, né? Não, vou levar vocês para trabalhar no cultivo do café, vou levar vocês para o garimpo, vocês vão ficar ricos, vão lucrar muito. Então, assim, eles vêm com a promessa de trabalho digno, bem remunerado, mas, na verdade, quando chegam na localidade em que eles vão prestar seus serviços, eles, na verdade, são tratados como uma verdadeira coisa, como um verdadeiro instrumento de trabalho, né? Sem nenhum direito. Então, como eu estava falando, quando fazemos essa separação, esse resgate do trabalhador, retiramos ele daquela situação, nós iniciamos vários procedimentos. Então, primeiro, verificar se aquele trabalhador ele tem registro civil, se ele tem documentação, se ele tem CTPS, se ele tem alguma situação emergencial que precisa ser cuidada ali, por exemplo, se ele está com algum problema físico, de saúde imediato, que precisa ali de um acolhimento, né? E nós começamos as tratativas, a oitiva as declarações deles, entrevistamos os trabalhadores, como eu disse, para poder saber a extensão daquela violação e fornecemos os documentos necessários e damos os encaminhamentos, né, para que ele vá para a rede de assistência
o sistema único de assistência social, né, para ser recebido por assistentes sociais, educadores sociais, psicólogos, se necessário. Lá vai ser feito um atendimento mais qualificado para verificar se aquele trabalhador ele precisa também ser encaminhado para o Sistema Único de Saúde, né, e precise passar por procedimentos médicos, o que quer que seja. Ele também é cadastrado, ele também vai ser inserido no cadastro único, em que ele vai receber os benefícios, né, sociais, para que ele também possa sobreviver naquele período, né, como Bolsa Família, receber isenção de taxas e tudo mais, né, e a outra camada desse acolhimento significa que esse trabalhador e trabalhadora, eles vão ter que receber a reparação por seus direitos violados. E isso inclui... Então, essa reparação tem várias esferas. Ela tem a reparação trabalhista, né, que vamos justamente buscar o pagamento de todos os direitos trabalhistas que foram sonegados durante aquele tempo de exploração. Então, estamos falando de salário, né, que muitas vezes não é pago. Então, salário, férias, 13º, recolhimento previdenciário, depósito fundiário. E essa é uma atuação do Ministério Público do Trabalho. São vocês que fazem esses pedidos diante da Justiça? Sim, nós podemos fazer esse pedido quando a Defensoria Pública da União está presente. Geralmente ela faz esse pedido de forma individualizada e nós ficamos com a atuação mais coletiva. Em que sentido? Primeiro nós vamos pedir, né, ou fazer um acordo que envolva a cessação daqueles atos que vão caracterizar a situação de exploração. Então, geralmente nós descrevemos nesse acordo uma proibição sobre pena de multa da prática de todos os atos que caracterizam o trabalho em condição análoga a escravo. Então, a servidão por dívida, a restrição de liberdade, a situação de degradância ali humana, das condições do meio ambiente de trabalho, enfim, sobre pena de multa. Então, se eles praticarem esses atos, vai ser imputada uma multa a eles, e essa multa geralmente é revertida também em benefícios sociais, né? E pedimos também uma reparação de dano moral coletivo. Essa reparação é por conta da violação ao ordenamento jurídico, ao valor máximo da nossa Constituição, das nossas leis, que é a dignidade da pessoa humana, né? Não só da nossa lei interna, mas também de todas as normas internacionais, né? Porque, na verdade, o direito existe justamente para proteger a dignidade da pessoa humana, e quando esse valor é violado, ele gera uma reparação em proveito da própria sociedade. Isso tem um impacto ali naquela comunidade, né? A comunidade que foi destroçada por um crime tão desumano, né? As pessoas geralmente são da mesma comunidade, porque o gato vai ali na cidade, como ela falou, minha cidade é pequena, não tem muita condição de trabalho ali, não tem muitas oportunidades de trabalho. Então, eles devem ter cooptado bastante pessoa ali, né? Muita gente ali. E aí, o Ministério Público do Trabalho pede essa reparação para que a comunidade tenha essa reparação, tenha esses direitos, né? Perfeito, Marisa. Nós exatamente destinamos, né, esses valores às comunidades para que desenvolvam ações, né, na verdade, para instituições públicas ou privadas que desenvolvam ações voltadas ao resgate social, à profissionalização, à educação desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse é o foco da nossa atuação. Nós também verificamos se esse trabalhador ele precisa retornar ao seu local de origem, né, como você bem falou. Geralmente, a situação de trabalho escravo, ela inicia de um tráfico, né, da cooptação, recrutamento das pessoas para um outro local, com essa promessa falsa de trabalho. Então, retorno ao seu local de origem. Quando se trata de uma vítima que é imigrante, a regularização migratória também desse trabalhador e trabalhadora, porque uma vez que o imigrante tem aqui, seja submetido a condição análoga a escravo, ele tem o direito, né, de ter sua condição migratória regularizada. Eu acho que muita gente vai lembrar do caso das confecções de roupa, né? Ficam muito famosos esses casos porque eles mostram marcas famosas, né? Grifes de roupa, e muitos são migrantes aqui da América do Sul, peruanos, venezuelanos, que trabalham com confecções e aí chegam aqui sem conhecer os direitos. Esse é um caso de situação migratória bem delicado, né? Bem, eu já atuei muito, eu passei 10 anos, né, na minha atuação, eu
estive lotada em São Paulo durante 10 anos e fiz bastante diligências, né, nas oficinas de costura, que estão vinculadas a grandes marcas da indústria da moda, né, mas que aqueles trabalhadores e trabalhadoras são submetidos ali numa condição totalmente degradante, bem divergente do glamour e do luxo das marcas que eles fabricam. E o que retém aqueles trabalhadores naquela localidade, naquela situação deplorável, é justamente um medo de ser deportado. É um medo de ser incriminado. É um medo, justamente, de não ter oportunidade de migrar. Então, por isso que a consequência da regularidade da condição migratória desse trabalhador é importante para que ele tenha sua dignidade restaurada. Muitas vezes ele se submete àquela condição justamente por esse medo. Exato. Uma coisa que eu queria entender agora é essa atuação do Ministério Público Federal. A gente já sabe que o Ministério Público do Trabalho atua ali para a reparação desses direitos trabalhistas mesmo, né? A indenização à comunidade, programas sociais para até melhorarem aquela comunidade, que as pessoas não fiquem em uma vulnerabilidade tão acentuada, né, tão grave. E o Ministério Público Federal entraria nesse processo mais ali na responsabilização de quem é culpado. O que acontece? O Ministério Público Federal, justamente, ele atua mais na responsabilização penal, na busca da condenação daqueles que cometeram aqueles atos. As ações penais, elas têm uma particularidade que elas exigem um grau de prova, um grau de certeza da ocorrência de determinados fatos e da responsabilidade por aqueles fatos, que é diferenciada com relação a qualquer outra esfera judicial, seja ela trabalhista, seja civil, seja de qualquer outra natureza. Então, existe uma série de particularidades, desde a própria coleta da prova até o processamento, o julgamento, que fazem com que hoje nós tenhamos um índice muito baixo de condenações. Em termos de tráfico de pessoas, até esse índice ele não é tão baixo, mas principalmente nos casos de trabalho escravo, uma pesquisa de 2020 que examinou mais de 1.400 processos penais que foram ajuizados até 2019, tá? Uma pesquisa bastante ampla da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, percebeu que dos processos que tinham sido iniciados até o momento, apenas 4% já haviam resultado em condenação. Nossa, é muito baixo. Dos que haviam sido sentenciados, 25% haviam resultado em condenação. Para que se tenha um parâmetro de comparação, tá? Os números atuais do Ministério Público Federal, em termos de solução positiva de casos criminais, os números gerais, incluindo acordos e sentenças de procedência em ações penais, são de cerca de 60%. Então, é um número bastante baixo. Isso é uma preocupação que está sendo levada até o nosso Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que normalmente não trata de questões de prova, mas que já disse que tem grande importância, reconheceu o que chamam de repercussão geral, em falar do nível de prova que a gente precisa para uma condenação criminal em termos de trabalho escravo. Então, eles vão discutir isso. Para de fato levar à punição. Os culpados. Exatamente. Né? Por isso mesmo que o Ministério Público Federal, por meio do seu grupo de trabalho específico sobre o assunto, que é o Grupo de Apoio ao Enfrentamento à Escravidão Contemporânea e ao Tráfico de Pessoas, ele tem mandado agentes do Ministério Público Federal para campo. Eu fui no último ano, em 4 dessas operações, e a gente acompanha a própria coleta da prova, para tentar reduzir esse espaço entre o que a gente vê de fiscalizações efetivas e ações efetivas do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, e as condenações penais que deveriam ocorrer. Quando o senhor fala da coleta dessas provas, que faz parte desse diagnóstico, o que fica frágil ali que talvez não resulte em condenação? Um exemplo prático é a questão da prova testemunhal. Muitas vezes, para fins trabalhistas, o depoimento que foi reduzido a termo, que foi escrito ali, que foi anotado por um fiscal, ele já serve. Na justiça criminal, não serve. Uma testemunha é preciso que se veja falando. E isso tem algumas explicações, até faz algum sentido, porque é importante que se veja como foram feitas as perguntas, para que a gente possa ter certeza se a resposta não foi induzida. Tem uma série de questões ali que fazem com que
faça sentido. Inclusive, existem, né, os protocolos de escuta qualificada. Isso é um tema que eu queria entrar. O que é essa escuta qualificada e por que ela é uma ferramenta importante no acolhimento dessa vítima? A escuta qualificada, ela é um conceito que faz parte até de um protocolo que foi publicado pela Organização Internacional para as Migrações, no contexto do terceiro plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e que traz uma série de passos de orientação para aqueles que têm contato com as vítimas do tráfico de pessoas e também do trabalho escravo, né, porque muitas vezes são vulnerabilizações muito similares, ou às vezes as pessoas estão sendo vítimas dos dois delitos simultaneamente. Então traz uma série de orientações para lidar com aquelas vítimas vulneráveis. Né? Uma das orientações, a primeira delas, é que só se faz oitiva se realmente isso não for trazer um dano para a pessoa. Aí se realizam essas oitivas. Aí já se passou um tempo, aquelas pessoas já entenderam que não vão ser presas, mas mesmo assim a gente reforça isso. Quando a gente vai falar com elas, a gente pergunta se elas concordam ser ouvidas, e aí a gente leva elas para um local mais tranquilo. Depois a gente explica, a gente situa elas, né? A gente primeiro conversa, tenta perguntar isso inclusive tentando seguir dentro do possível, assim como a gente tenta no dia a dia das audiências, mas nem sempre é possível, até técnicas de entrevista cognitiva, outras técnicas que existam para tentar melhorar a qualidade do testemunho. A gente tenta estabelecer uma conexão mesmo que mínima com a pessoa, tentar perguntar de onde explica para ela que ela está ali como testemunha, que se ela entendeu o que está acontecendo, olha, eu acho que se ela entendeu o que está acontecendo, que a gente tá aqui para lhe ajudar, né, por causa da situação, e que seria importante se ela pudesse depor, pergunta se ela concorda, eu vou gravar o seu depoimento. Tudo muito bem? Consensual, muito... Exatamente. Tem que perguntar se ela concorda, vou gravar, se ela se importa. E aí a gente liga a câmera e daí até na câmera também pergunta novamente, até para colher, olha, pode dizer seu nome aqui para gravação, para ficar bem registrado que a pessoa está ciente que está gravando. E a primeira pergunta, ela é sempre aberta, para permitir que a pessoa faça um relato livre. Né, isso é muito importante, né? Evitar de direcionar, né, isso que é uma coisa que infelizmente se vê muito em coletas de depoimentos, deixar a pessoa fazer o relato livre, que é a melhor forma de ela evocar as memórias de forma correta. Eu queria saber do Ministério Público do Trabalho se tem algum diferencial nessa escuta qualificada. Não, na verdade não seria nem a questão de diferencial, seria complementar, né, o que o colega Pedro já falou, no sentido que o protocolo de atendimento de escuta qualificada, ele nasce com o agente público. Então, primeiro, o agente público ele tem que ter uma noção, ele tem que estar qualificado para compreender toda a extensão do crime, né, previsto lá no artigo 149A do Código Penal, do 149 também do Código Penal, no sentido de entender todos os atos, as ações, meios e finalidades que caracterizam o tráfico de pessoas para fins, né, de exploração humana. Então, isso tem que nascer no agente. O agente tem que ir para campo extremamente qualificado e tem que chegar justamente não incriminando, né, as vítimas, os trabalhadores e trabalhadoras, e explicando por que elas estão ali, o que é que visa proteger, o que é que vai ser feito, né, de forma bastante tranquila, respeitando a diversidade daquelas vítimas. A gente pode estar falando de homens nordestinos que têm um orgulho, têm um sentimento de vergonha muito forte por estar numa situação de exploração. Eles, inclusive, se recusam a serem chamados de vítimas, né? Exatamente, eles não querem ser reconhecidos como vítimas. Eu já tive uma operação, por exemplo, em São Paulo, em que cearenses tinham sido traficados para lá, estavam trabalhando em pleno inverno, né, de chinelos, passando frio, bermuda, né, e naquela escuta qualificada, tentando compreender, né, e fazendo perguntas abertas, como o Pedro falou, conta a sua história, como é que você veio parar aqui, você estudou até que idade, enfim, né, resgatando a humanidade daquele trabalhador. Em determinado momento ele começou a chorar no depoimento.
né? Com vergonha, se sentindo humilhado. E quando eu perguntei, mas por que você não pediu um resgate à sua família? Como é que você não pediu ajuda? Ele disse, eu tenho vergonha. Como assim? Eu saí e ia voltar numa outra forma. Eu queria abrir um negócio para mim, queria, enfim, né, dar condições melhores para minha família. Então, eu tinha vergonha de dizer que eu estava meses sem receber salário, que eu estava comendo uma refeição por dia, né, que eu estava dormindo num papelão e que eu estou passando frio extremo. Ou seja, essa escuta também vem de uma percepção de gênero, né? O que é ser um homem brasileiro, o que é ser o esteio da casa, coisas que foram incutidas, né, na nossa cabeça. Isso, e que é nosso dever de agente público estar qualificado para entender essa realidade, né? Nós temos que entender essa realidade, nós temos que nos despir de nossos preconceitos, dos estigmas, dos nossos dogmas e entender a situação daquela vítima. Praticar ali a alteridade, a empatia. Por exemplo, numa situação de exploração sexual, né? Eu já tive uma operação de exploração sexual de mulheres trans. Foi uma atuação que exigiu um serviço de inteligência que durou durante 1 ano e meio, mais ou menos, que é isso, a prova não pode só estar centrada na vítima. Ela é vítima, então nós, Estados, não podemos depositar toda a prova no depoimento dela. É uma forma de pressionar, né? Vai Revitimizá-la, vai fazer vivenciar contrária. toda uma história de exploração que a gente tem que dar um limite, tem que respeitar aquela vivência. Então, assim, foi 1 ano e meio de serviço de inteligência para levantar dados, colher provas por meio telemáticos, enfim, né? E aí, quando foi deflagrada a operação, nós já tínhamos articulado, né? O Ministério Público já tinha revertido parte das indenizações por dano moral coletivo para a Organização Internacional do Trabalho e tinha feito um projeto justamente de acolhimento de vítimas de exploração sexual. E, nesse projeto, nós estruturamos um grupo formados por interlocutores do público LGBTQIA+, para acompanhar essas diligências e servir de interlocutor ali, de facilitador naquela operação, né, para criar uma relação de confiança com as vítimas. E daí, então, no momento, e também tínhamos feito um contato com o Instituto Nice, que era presidido por uma mulher trans, né, e que fazia justamente esse acolhimento, a educação formal dessas vítimas de exploração sexual, fazia o atendimento médico, dava ali uma casa de vivência, de afeto. Então, nós articulamos toda essa estrutura de atendimento para que fosse possível o efetivo resgate dessas pessoas. Então, quando nós deflagramos a operação, chegamos lá cedo de manhã, elas tinham passado a noite inteira trabalhando. Então, elas estavam extremamente cansadas, né? Super reativas, como o Pedro falou, nervosas, né? Porque elas são acostumadas a sofrer violências policiais, inclusive. Aqui eu não estou falando de determinado ramo da polícia, eu estou falando justamente da nossa falta de qualificação, né? A falta de qualificação dos agentes públicos em gerais, não só da polícia. Então, elas estavam bem reativas e nós tivemos que ter um momento ali de calma, né? Enfim, apenas estar ali, aguardar, começar a interlocução de forma bem tranquila, convencê-las do nosso papel, de que a gente precisava, sim, da colaboração, da oitiva delas, e, enfim, que a gente estava ali para resguardar direitos, fazer a situação de violência, sendo que, para isso, a gente precisou tirá-las ali do local e levar para uma sede do Ministério Público. E aí elas estavam extremamente famintas e pedindo o que é que vocês vão dar em troca. Eu disse um café da manhã. Nós vamos providenciar um café da manhã. Precisou de uma sensibilidade, que é uma coisa natural. A pessoa passou horas trabalhando sem alimentação, né? Exatamente. E veja, é uma coisa, assim, engraçada não, mas peculiar. Elas pediram um tempo para se arrumar. Então, elas precisaram colocar, sua dignidade. Nós passamos 40 minutos apenas esperando que elas se montassem, que é o termo que elas usam, né? Então, colocassem seus mega hairs, suas roupas, enfim, e estivessem prontas emocionalmente para se deslocar e ali prestar seu depoimento. Então, a sensibilidade do agente público para essa escuta. Às vezes, no momento da escuta, existe uma necessidade, mas às vezes existe antes da escuta. Antes. E ela vai ser muitas vezes improvisada. Muitas vezes ela vai ser improvisada, né? Então, a gente tem que, assim, como agente público, a gente tem o dever de se deslocar do nosso local,
da nossa situação de privilégio, de quem nunca passou fome, de quem nunca vivenciou uma situação de miséria, de pobreza. E eu não estou falando que todos, alguns já podem ter vivenciado isso, claro, de imigração. E tentar entender como vai tratar aquela pessoa com a maior humanidade possível. Né? A atuação do Estado no enfrentamento a esse crime tão complexo, ela é de enxugar gelo, porque nós vamos cessar uma situação ali específica, nós vamos retirar, nós vamos buscar a reparação dessas vítimas em várias esferas, nós vamos fazer um encaminhamento para a rede de saúde pública, para a educação profissionalizante e tal, mas veja, nem sempre o mercado de trabalho vai estar aberto para acolhê-las, para dar um salário digno, para dar a vivência de direitos. Então, nós temos que pensar como Estado, como governo, em além, adotar como política de Estado ações que visem, né, uma renda mínima para esses trabalhadores, para que essas famílias elas não sejam, né, revitimizadas e sejam vulneráveis a esse crime. Né? Um programa que explore a questão da economia solidária. Então, temos, de fato, que pensar em ações que sejam duradouras e contínuas, né? Porque, de fato, todas as vezes que eu escutei uma trabalhadora imigrante, que eu escutei uma trabalhadora sexual sendo explorada, quando eu saí dessa entrevista, eu me vi no local delas. Eu disse, seria eu. Seria eu se eu não tivesse a vida que eu tenho. Então, é esse exercício de estruturação da humanidade das pessoas que o Estado, de fato, precisa pensar, refletir e superar. A solução, eu diria que mais até do que isso, não é só de Estado, é social, uma questão brasileira como sociedade, né, de lidar com isso e ações até de tirar a invisibilidade dessas pessoas e desses crimes, elas são importantes para as pessoas saberem que eles acontecem, que às vezes um serviço que as pessoas usam ou consomem, na verdade, tem por trás uma exploração de pessoas assim, para que haja pressões até da própria sociedade, para que isso, de uma forma estrutural e orgânica, comece a ganhar corpo no sentido de repudiar esse tipo de prática, né, que realmente não tem mais lugar nos dias de hoje. E como eu acho que, como complementando o Pedro aqui, quando ele fala assim, a sociedade também tem um papel importante nessa história, porque na verdade o tráfico humano para fins de exploração ele só existe porque tem quem lucre com isso. Essa diferenciação é importante. Você tem o tráfico de pessoas, não é a mesma coisa que contrabando de pessoas? Qual é a diferença? O tráfico de pessoas, ele tem ali alguns verbos que a gente chama, porque pode ser aquela pessoa que agencia, que alicia, que recruta, que transporta, que atua em qualquer ponto da cadeia de transporte de pessoas, de deslocamento. Tráfico de pessoas envolve um deslocamento de pessoas, o trabalho escravo não necessariamente. Para quê? Para tráfico de órgãos, para submeter a pessoa a trabalho análogo ao de escravo, é uma das modalidades, para submeter a pessoa a qualquer tipo de servidão, e aí a gente pode pensar qualquer forma em que uma pessoa fica submetida a outra como se fosse uma coisa, para adoção ilegal e para exploração sexual. Exploração sexual, né, a gente tem hoje um conceito mais moderno, a gente não pode pensar que qualquer tipo de prostituição vai ser uma exploração, porque é uma atividade que em muitos lugares, inclusive, ela é totalmente regulamentada. Entendeu? Uma mulher que vai para a Holanda para exercer a prostituição, ela vai exercer uma profissão regulamentada. Agora, se ela vai para ser submetida por alguém, explorada de forma criminosa por alguém, aí a gente está falando de tráfico. E tem uma última figura que é importante a gente diferenciar, que é a figura que aparece quando uma pessoa que não está indo em qualquer uma dessas hipóteses que eu mencionei, quando a pessoa contrata alguém para ilegalmente entrar num país. Tá? Aí surge a figura do contrabando de imigrantes, que está lá em outro lugar do Código Penal e que não se confunde com aquelas outras que a gente mencionou. Quais são as diferenças? O contrabando de imigrantes, basicamente, a pessoa que está sendo... a pessoa que está indo viajar, ela não está sendo submetida ali ao tráfico, ao trabalho escravo, a nenhuma dessas situações ela de vai submissão. De livre, espontânea vontade. Para viver no país, para trabalhar naquele país. Ela só evita os trâmites formais para viajar, né? Para ela conseguir entrar clandestinamente no país. Não tem aquela exploração humana ali no final, né? Exatamente. Mas por que é crime? Por que ela apesar de ela estar num meio termo entre vítima ou uma mera contratante, a questão é que, como ela vai usar canais clandestinos, ela pode ser vítima de violência. Ela está mais sujeita a uma série de violências. Tá vulnerável. E, inclusive, pode estar sujeita a ser traficada.
Então, é um crime que é punido no nosso Código Penal, né? Esse contrabando de imigrantes que também tem que ser reprimido. Agora, a gente falou aqui sobre a escuta qualificada, falamos sobre a punição dessas pessoas culpadas, mas a gente volta sempre à vítima. Eu sou vítima de tráfico de pessoas. Eu fui tirada da minha cidade, fui levada para outra cidade, estou sendo explorada, às vezes estou numa situação de trabalho escravo. Como é que eu busco ajuda? Ou eu conheço alguém que foi traficado na minha cidade, como eu busco ajuda? Tem vários canais para que se entre em contato, né? O mais fácil, o mais simples é o Disque 100. É um número federal, qualquer lugar do país se consegue discar para esse número e que ele lida com violações de direitos humanos. Então ele serve também para esses fatos, para trabalho escravo e tráfico de pessoas. Mas também os órgãos que atuam, eles podem ser contatados. Então o Ministério Público Federal, por exemplo, tem a Sala do Cidadão, que é virtual, colocando Sala do Cidadão MPF no qualquer buscador, no celular, no Google, se consegue encontrar e fazer uma eventual denúncia até online, ou em qualquer local em que se possa, qualquer sede do Ministério Público também, do Ministério Público Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, e também o Ministério Público do Trabalho, seja eletrônico, seja por telefone, seja nas sedes, eles podem receber essas denúncias. O Ministério Público do Trabalho me chama a atenção porque ele tem um nome, o Pardal, né? O sistema Pardal, é isso. E que o trabalhador ele pode entrar lá, pode dar um Google, procurar MPT Pardal. E, na verdade, o que a gente exige é que eles relatem os fatos que entendem que caracterizam a situação de trabalho escravo. Então, é muito simples. O ideal é que tenha a localização de onde os fatos estão ocorrendo, isso para qualquer tipo de denúncia, tanto pelo MPT Pardal, como também pelo Disque 100 tudo, que narre os fatos, a localidade, porque podem até citar o nome da fazenda ou da empresa, não importa, não precisa trazer dados específicos como CNPJ, CPF, nada disso. Mas o local e fatos, isso é de extrema importância para que a gente possa, de fato, possa estruturar aí nossa atuação. Acontecendo? Né? Com detalhes, se a gente Pedro? não tiver exatamente o máximo de detalhes possível. Olha, não sei se é importante, coloca. Para a gente poder tentar entender, porque exatamente, muitas vezes é aquela coisa, para a parte jurídica da análise vai ser importante. Então, todos os detalhes que a pessoa puder botar, eles vão ser importantes, e os que não sejam importantes, a gente simplesmente não vai focar naquilo, mas muitas coisas podem ser importantes se a pessoa não sabe que são. Ou seja, a escuta começa ali. A escuta começa no celular, quando a pessoa já acessa a facilidade, né? A tecnologia tem entregue essa possibilidade da pessoa estar ali, tô com o celular aqui, vão entrar nesse aplicativo aqui e falar. Bem, no episódio Vozes Exploradas, falamos hoje sobre tráfico de pessoas, como essa escuta qualificada, esse acolhimento adequado às vítimas pode trazer reparação, direitos, ou seja, amplificar essas vozes. Eu queria agradecer muito pela presença aqui da Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Tatiana Simonetti. Muito obrigada pela presença. Do Procurador da República, Pedro Henrique Kene, no Rio Grande do Sul. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. O podcast Vozes faz parte da campanha Direitos da Vítima, uma iniciativa do Ministério Público Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público. Queria dizer que se você é uma vítima, está passando por uma situação de tráfico de pessoas ou conhece alguém, pode contar com o Ministério Público. O podcast Vozes tem trabalhos técnicos de Giovanni dos Santos, aqui no estúdio Hertz, com a produção de Amanda Macedo, Maressa Omena e Eduardo Pinheiro. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse mpf.mp.br. Pode seguir a gente nas redes sociais, estamos no antigo Twitter, Novo X, Instagram, LinkedIn e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!